E aí, galera? Galera, isso aí mesmo. Vamos embora. Só questão agora. Vai passar rápido, tá certo? Se anime, tome time em sua vida. Olhe pra essa aula e diga o seguinte: porra, eu não aguento mais, caralho. Mas, o que é que vai acontecer? Vai cair na sua prova. Você vê nessa aula direitinho. Você vê nessas questões aqui. Pelo menos quando você for marcar no edital o que você já viu, o que é que você sente segurança, você vai dizer, porra, tortura desenrolo. Não. Tortura, eu vou deixar para revisar mais no final, porque é uma coisa que eu já desenrolo, certo? Então vamos lá, com fé em Deus. Vamos com a galega aqui resolver essas questões. CESP 2018, analista judiciária, STJ, concurso de nível superior. A CESP disse o seguinte: a condenação pela prática do crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício por igual prazo ao da pena aplicada. Olha aqui para mim. A gente viu bem direitinho que se eu pego uma pena de 7 anos, por exemplo, como foi dito aqui em sala, eu vou ter a inabilitação para o exercício do cargo público pelo dobro. Tá certo? No caso, 14 anos. Eu vi isso aonde? A gente viu isso quando a gente viu efeitos extrapenais. A gente viu, tá certo? Que... Aqui, calma. O certo... Essa questão aqui está errada. Oi? Errada. E não é pelo prazo igual, é pelo dobro. E esse efeito é um efeito automático. Certo? Aqui é o dobro da pena aplicada. Ops. Oh, meu Deus do céu, a questão já vem com gabarito, é triste, né? Vamos lá. Comete o crime de tortura aquele que, tendo o dever de evitar a conduta, se mantém omisso ao tomar ciência ou presenciar a pessoa presa ser submetida a sofrimento físico ou mental por meio da prática de ato não previsto legalmente. Tá correto, pessoal, e é tortura imprópria. Por que imprópria? Olha, ups. Já fica mais fácil, ó. Eu vi o nome aqui, omisso, já é muito provável que a gente esteja falando da tortura imprópria, tá certo? E tava dizendo bem direitinho, ó. Ou ela tomou ciência, ou ela soube, ou ela presenciou. E não fez nada. Então é tortura imprópria, está correto. Vamos para a nossa próxima questão. Agora a gente vai ver essa questão CESP 2013 da PCDF, agente de polícia civil. Ops. O agente público que submeter pessoa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio de ato previsto em lei, resultante de medida legal, praticará o crime de tortura. E aí, galera? Tá certo ou errado? Vamos lá com Deus? Pessoal, essa questão está errada. Errada? Como assim, professora? Por que está errada? Veja só, meu amor. A questão falou pra gente que era uma conduta que estava de acordo com a lei, estava prevista em lei. Veja aqui, ó. O agente público submeter a pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei, resultante de medida legal, praticará o crime de tortura. Veja, ele está falando aqui, ó, prática de ato previsto em lei, resultante de medida legal, ou seja, está apenas obedecendo à lei. Então, minha gente, não vai ser crime de tortura. Se fosse um excesso, se fosse algo que não está previsto em lei, se fosse algo por discriminação, se fosse algo por castigo, para provar algo, aí tudo bem. Mas a gente está falando de algo que a lei determina normalmente. Tá, pô. Beleza. O que você pode dizer? O que seria, por exemplo, aqui? Um agente público, um policial penal, foi a ele designado que ele transferisse o preso de uma cela tal para da cela X para a cela Y. Aí o cara vai, muda de cela e fica, porra, aqui é mais quente,
estão me torturando, aqui é pior, aqui não é como eu queria. Aqui é uma galera que uma barra pesada, queria voltar pra minha sala. Porra, estão me torturando. Me colocaram num canto onde eu não queria, aqui dentro do presídio, então estão me torturando. É verdadeiro que estão torturando ele? Claro que não. Foi algo dentro, é previsto em lei. É previsto em lei que a direção do presídio tem livre administração ali dentro do prédio. Então, você tirou o cara dessa cela para botar em outra e fez uma simples situação administrativa resultante de uma medida legal da execução da pena do cara, não tem nada a ver ele dizer que é tortura. É um exemplo, tá certo? Um caso como esse da questão. Então, se está previsto em lei, se é resultante de medida legal, não é tortura. Aqui, ó, prova desse ano. Inclusive, a professora que vos fala foi aprovada nessa prova. Coloquei aqui porque, às vezes, meu Deus do céu, mas a gente estuda pra gente de polícia. Não quero questão difícil, não, quero questão fácil. É porque no dia da tua prova só vai cair coisa gostosa. É só pudim, só moleza. Claro que não, né? Vamos lá. A Lei 9455 de 97 tipifica o crime de tortura e aponta suas diversas espécies. Sobre o delito em questão, analise as informações a seguir. Admite tentativa? Admite. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto. Pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva. Tá certo? Vamos lá. Está correto somente o que se afirma em. Aí tem aqui A, B. Vamos lá, galera. A gente viu aqui, são esses dois. D e 3. O que é que tá errado? O que é que tá errado? O que é que tá errado? Vamos lá. Gente, o que é que acontece aqui? Eu comentei com vocês logo no início da aula que depende muito da forma como a questão vai cobrar. Olhe para mim. Na nossa Constituição, o que é que tá? Na nossa Constituição diz o seguinte, que o crime de tortura não cabe fiança, não cabe graça e não cabe anistia. Na lei de hediondos diz o seguinte, que não cabe indulto. Então, como é que você deveria responder essa questão? A questão perguntou a você de acordo com a lei mesmo de tortura. A lei 9455. Não falou conforme a Constituição. Não veio, às vezes vem assim, ó. A questão vem bem grande assim. De acordo com a lei de crimes hediondos, a lei de tortura, a lei de abuso de autoridade, principalmente a CESP faz muito isso. Ela botou no enunciado. De acordo com a lei Maria da Penha, abuso de autoridade, lei de hediondos e lei de tortura, assinale a alternativa correta. 2 pontos e 10 essa alternativa, bem muita. Mas no nosso caso, veio pedindo a letra de lei mesmo, da lei de tortura. E na lei de tortura, no artigo 1º, parágrafo 6º, o que é que diz? Aqui, ó. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, aqui, não está de acordo com a lei. É simplesmente uma remissão legal. Tá certo? Por essa razão, a alternativa é a D. Por quê? O que de fato está correto é a letra A e é o inciso 1. Inciso não, porra. O número 1 e o número 3, tá certo? Vamos lá. Ops. Prova da PRF 2020. Se um policial rodoviário, com o objetivo de obter confissão de uma pessoa que tenha sido flagrada cometendo infração, praticar intencionalmente algum ato para causar sofrimento mental a essa pessoa, essa conduta poderá ser caracterizada como tortura. Pessoal, essa alternativa está correta. O que é que poderia acontecer? Poderia acontecer de você chegar aqui, ó, no poderá e ficar meio... Porra, deve. Às vezes a gente fica nisso. Aí quando a gente vê uma palavra como sempre,
Nunca. Salvo. Pode, deve. O cu da pessoa dá uma trancada. Mas veja, a CESP considerou essa questão correta. Um policial rodoviário, vamos ver de novo aqui. Um policial rodoviário federal com o objetivo de obter confissão de uma pessoa que tenha sido flagrada cometendo infração, praticar intencionamento, essa conduta poderá, pode, né? Aí, eu tenho, assim, muita gente deixou essa questão em branco. Na época foi até uma celeuma, se iria adiar, tipo, entraram até com ação para anular esse item. Mas a CESP manteve o gabarito e se sustentou e o gabarito foi dado como correto, tá bom? Vamos lá, Vamos lá, ó. PC Goiás, delegado de polícia 2018. Na hipótese de um servidor... essa questão é muito boa, cara. Na hipótese de um servidor público ser condenado pelo crime de tortura qualificado e pelo resultado morte a uma pena de 12 anos de reclusão, referida condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para seu exercício por 5, 10, 12, 24, 36 anos. O que é que você precisava lembrar aí, aluno? Doutor, doutora, você precisava ver isso aqui, ó. Artigo 55 de 97, a lei de tortura, tem como efeito extrapenal o seguinte, que a pessoa condenada vai pegar esse prazo de condenação e dobrar. E esse vai ser o resultado do tempo que você vai poder ficar sem exercer esse cargo, esse emprego, essa função que você perdeu. Então, se aqui na questão está falando 12, o dobro é 24. A resposta é letra D. Tá certo?